Observe abaixo o gráfico de uma função periódica f de R em R. Então está aqui o gráfico e a pergunta é: qual é o período dessa função? Bom, perceba primeiro que essa é uma função trigonométrica e ela mantém um comportamento padrão. Aqui nesse ponto 2, no eixo y, por exemplo, ela desce e ela sobe, sempre na mesma amplitude que é 2 para o eixo y. E aí ela desce novamente e sobe novamente, sempre na amplitude que é 2. Bom, o que seria o período da função, então? O período é exatamente o momento em que esse padrão se repete. Então essa função vem aqui, olha, do ponto 2 ela desce, sobe e aqui o padrão se repete. Esse padrão se repete no eixo x aqui no rumo do π. Então qual é o período da função? Ela começou aqui no eixo x igual a zero e se repete aqui no eixo x igual a π. Então, se eu fizer π menos zero, eu vou encontrar o período. E o meu período é justamente π. Vou dar agora um outro exemplo. Aqui, olha, no ponto de x igual a π, nesse ponto aqui em cima. Perceba que ela desce e ela sobe. E aqui em cima esse padrão se repete. Olha, ela desceu e subiu. Ela partiu de onde? De π. Para o eixo x, ela partiu de π. E ela parou onde? Ela parou em 2π. Como que eu faço para descobrir o período? 2π menos π. É como se fosse 2π menos 1π, né? Então o período vai ser π. Então, por esses motivos, a gente pode dizer que o período dessa função, né, o período onde esse comportamento padrão se repete, é π, né? Alternativa D, π. A questão 11 diz o seguinte: observe o gráfico de uma função trigonométrica f de R em R, apresentada abaixo. Aí apresenta aqui a função, embaixo pergunta qual é o período dessa função. Bom, essa questão é muito parecida com a questão 1, né? Praticamente a mesma coisa da primeira questão. É uma função trigonométrica, a amplitude a gente pode ver aqui que é 2, e a gente pode perceber que essa função ela mantém um padrão, né? Ela sobe e desce, assim como a primeira questão mesmo. E qual vai ser o período dessa função? Novamente, o período vai ser justamente onde esse padrão se repete. Então, aqui no eixo y igual a 2, a gente tem que a função desce e sobe. E aqui em cima, onde a gente tem esse traçado, esse comportamento padrão se repete. Então, olhando para o eixo x, a função parte aqui do eixo x igual a zero, então ela vem, a função desce, sobe, e ela para aqui em cima, no eixo x, no rumo de 2π. Então, qual vai ser o período dessa função? 2π menos zero, que é justamente 2π. E a alternativa correta é a letra E. 13 diz assim: considere a operação apresentada no quadro abaixo. A gente tem a operação 13 vezes 10 na menos 5, mais 2 vezes 10 na menos 4. A pergunta é, o resultado dessa operação expressa em notação científica é... Então a gente tem aqui uma adição, né, expressa em notação científica, e para a gente conseguir realizar essa soma, essa operação, a gente precisa que o expoente da base 10 dos dois números sejam iguais. Como a gente tem 13 vezes 10 na menos 5, mais 2 vezes 10 na menos 4, nesse momento a gente não pode fazer essa soma ainda, tá? A gente precisa modificar esses expoentes de forma que eles fiquem iguais para a gente poder realizar essa operação. Como que eu posso fazer isso? Perceba aqui, olha, que nesse 13 vezes 10 na menos 5, eu posso transformar facilmente esse menos 5 em menos 4. Como que eu vou fazer isso? Adicionando aqui ao expoente menos 5 uma unidade. Porque menos 5 mais 1 é menos 4, certo? Se eu devo 5 e pago 1, então eu continuo devendo 4. Mas acontece que eu só posso fazer isso se eu andar com a vírgula que está aqui, né? Porque a gente tem esse 13, na verdade, ele é 13,0, né? Então, só se eu andar com essa vírgula para a esquerda, andar uma casa para a esquerda. Assim, a gente fica com 1,3 vezes 10 na menos 4, mais 2 vezes 10 na menos 4. Aí, então, a gente pode realizar essa soma.
Então pronto, andei com a vírgula aqui para a esquerda, fiquei com 1,3 vezes 10 na menos 4, mais 2 vezes 10 na menos 4. Agora eu posso realizar essa soma e como que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois números aqui normalmente, 1,3 mais 2, que eu vou ter 3,3, que multiplica a base 10 no expoente menos 4, que multiplica 10 na menos 4. E a resposta correta vai ser a letra D, 3,3 vezes 10 na menos 4. Flávia é professora de inglês em um cursinho e aplicou uma avaliação para seus 6 alunos, cuja nota poderia ser de 0 a 10 pontos. Ela anotou a pontuação obtida por cada um desses alunos nessa prova, conforme apresentado no quadro abaixo. Então, o aluno 1 tirou 7 pontos, o aluno 2 tirou 4 pontos na prova, o aluno 3, 8 pontos, aluno 4, 3, aluno 5, 9, aluno 6, 8 pontos. Qual foi a média da pontuação obtida por esses alunos nessa prova? Bom, para a gente saber a média na prova, dessa prova, a gente vai precisar somar todas as notas das provas, né? Cada nota, e dividir pela quantidade de alunos. Se a gente somar aqui 7 mais 4 mais 8 mais 3 mais 9 mais 8, somando todas as notas desses alunos e dividindo pela quantidade de alunos, a gente vai obter aqui 39, né, que é a soma das notas, dividido por 6, que é a quantidade de alunos. Isso vai nos dar 6,5, que é justamente a média da pontuação obtida por esses alunos. Então a alternativa A é a alternativa correta, 6,5 pontos. Alexandre trabalha com produção e venda de gelo e pretende comprar uma máquina que produz 60 toneladas de gelo em 48 horas. A produção dessa máquina sozinha, em 720 horas ininterruptas de funcionamento, corresponde à quantidade de gelo que Alexandre produz em um ano. Qual é a quantidade de gelo que Alexandre produz em um ano? Então essa máquina produz 60 toneladas em 48 horas. Sendo assim, em 720 horas, quantas toneladas essa máquina vai produzir? Regra de 3 simples, né? Produto do meio pelos extremos, x vezes 48 vai dar 48x, né? X no caso é a quantidade de toneladas que ela vai produzir, tá? Em 720 horas, então vai ficar 48x igual a 720 multiplicado por 60. Isso vai ser igual a 48x igual a 43.200. Esse 48 está multiplicando pelo x, eu vou deixar o x sozinho, passar o 48 para lá, para o lado de lá da igualdade, dividindo. Eu vou ter então que x é igual a 43.200 dividido por 48. E por fim eu tenho que x é igual a 900 toneladas, né? Alternativa letra alternativa E, 900 toneladas. Então, em um ano, Alexandre produz 900 toneladas de gelo. Gostou do vídeo? Deixa um joinha pra gente, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço.